Jesus deixou vários sinais da sua volta. E como ele disse aqui, isso foi só o princípio das dores. Isso é só o princípio das dores. É só um indício de que Jesus está voltando. Mas por que ele disse que isso é o princípio das dores? Porque as coisas vão piorar. Eu queria muito poder dizer para você que tudo vai melhorar, que o mundo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que as coisas vão entrar nos eixos, tudo vai ficar no seu lugar corretamente, todo mundo vai se amar, a humanidade vai progredir, as doenças vão se acabar, não vai mais haver guerras, as pessoas vão se amar, não vai haver terremotos, nem perseguição. Mas infelizmente, se eu disser isso para você, eu estarei sendo um falso profeta, porque Jesus disse que essas coisas iam acontecer e que isso era só o início. Ou seja, o que Jesus disse é que essas coisas vão piorar a cada dia mais. O que está reservado para o mundo não é uma melhora, é uma piora. E aí às vezes as pessoas pensam assim, mas como é que pode? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Deus não ama a humanidade, não? Será que Deus está ausente? Por que há tanto sofrimento no mundo e Deus não faz nada? Por que Deus não intervém? Cadê Deus nessa hora? Deixa eu dizer para você o que está acontecendo. Deus, ele já anunciou o fim. O dia da volta de Jesus para restaurar todas as coisas já está marcado no céu. O relógio lá no céu já está correndo. Já está se aproximando a cada dia mais o dia da volta de Cristo. Como ele mesmo diz na sua palavra, quando esses sinais começassem a se cumprir, que a gente soubesse que ele já está às portas. Ou seja, ele já está perto de abrir a porta para aparecer para o mundo. Então esses sinais são uma prova de que ele está voltando. Então, o plano de Deus para a humanidade é maravilhoso, é de salvação. Deus já marcou o dia em que ele vai restaurar a sua criação e que vai estabelecer o estado eterno, onde todos aqueles que acreditarem no seu Filho estarão com ele para sempre, vivendo uma vida de paz, de alegria, de comunhão com Deus, sem sofrimento, nem dor, nem morte, nem tristeza, nem choro, nem doença, nada de ruim. O dia para tudo isso acontecer já está marcado. Então, Deus, ele está dando a oportunidade para o mundo. Deus, ele não se esqueceu do mundo. Como é que eu provo que Deus não se esqueceu do mundo? O Evangelho está sendo pregado todos os dias. Você tem ouvido a mensagem do Evangelho de salvação. Isso é uma prova de que Deus não esqueceu de nós. Porque quando o Evangelho está sendo pregado, Deus está dizendo para as pessoas, eu amo você, venha para mim, venha para a minha presença, para que você esteja guardado comigo e que quando chegar o fim, você esteja comigo para sempre. Eu amo você, eu quero você comigo. Quando a mensagem do Evangelho está sendo pregada, Deus está provando o seu amor para com a humanidade. Deus já provou o seu amor pelo fato de Jesus ter morrido e está provando todos os dias, enviando a sua igreja para pregar o Evangelho e trazer salvação. Agora, por que Deus permite esse sofrimento? Deus não intervém na liberdade das pessoas. A culpa de tudo isso não é de Deus, são das pessoas que estão a cada dia piores. A cada dia estão se afastando mais de Deus. E quanto mais elas se afastam de Deus, piores elas ficam e fazem coisas piores ainda, coisas más, guerras, violências, destruição da natureza que tem gerado doenças e calamidades. E tudo isso também é como uma maneira de Deus chamar a humanidade, como se fosse uma maneira de Deus gritar, de dizer, olha, se volte para mim, porque esse mundo está prestes a acabar. E quando eu digo que as coisas vão piorar, é porque nós ainda nem chegamos no tempo das dores de parto realmente.
Jesus, mais na frente aqui, ele fala, a partir do versículo 15, a respeito da grande tribulação. Jesus fala do anticristo, que ainda virá se manifestar no mundo. E quando ele se manifestar no mundo, grande perseguição a nível mundial vai ser instalada. E a igreja de Cristo vai ser perseguida duramente quando o anticristo estiver nessa terra. Vai ser um momento de grande sofrimento, de grande tribulação. Deus vai estar enviando juízos contra esse mundo, não contra a igreja, porque a igreja vai ser preservada por Cristo aqui nessa terra, mas o mundo vai estar sofrendo o juízo de Deus, vai estar sofrendo calamidades como uma maneira de castigo de Deus, de tentar chamar a atenção das pessoas de que elas estão contra Deus, de que elas precisam se voltar, de que elas precisam entender que os seus pecados vão trazer uma punição. Então, a calamidade que vai se instalar nesse mundo ainda vai ser muito pior, ainda vai ser muito maior, os sofrimentos se intensificarão. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou dizendo tudo isso para você? É para que você se alerte, possa abrir os seus olhos para compreender a realidade que te cerca. As pessoas têm vivido hoje as suas vidas como se Deus não existisse e como se Jesus nunca fosse voltar. As pessoas vivem nesse mundo como se esse mundo fosse eterno, como se essa terra não fosse acabar nunca, essa existência aqui. E as pessoas não param nem para pensar na eternidade, no que vai acontecer depois. A grande maioria das pessoas só pensa em dinheiro, só pensa em adquirir bens, em viver uma vida feliz, entre aspas, nessa terra, com dinheiro, luxo, sucesso, fama, glória humana. E as pessoas estão esquecendo de Deus. Mesmo com tanto sofrimento no mundo, as pessoas não se voltam para Deus, nem para Jesus. E o que está acontecendo? Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Como diz lá em 2 Pedro. Jesus não voltou ainda, porque Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa, para que as pessoas se voltem para Deus. Mas as pessoas não estão nem aí para tudo que está acontecendo. Os sinais estão aí para quem quiser ver de que Jesus está voltando. Mas as pessoas não estão dando atenção. As pessoas não estão ligando para o que está acontecendo. Então o intuito de eu mostrar essa mensagem para você, esses sinais, é para que você acorde, se desperte desse sono e perceba que Jesus está voltando. Jesus está às portas. E o que isso significa para você? Talvez você esteja se perguntando, e daí, irmão? Que diferença faz se Jesus vai voltar ou não? Eu vou dizer para você que diferença faz. Atualmente, nós estamos vivendo num momento da pregação do Evangelho da graça de Deus. Jesus está no céu numa posição de advogado diante de Deus. Todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo, Jesus intercede por eles diante de Deus e eles são salvos. Jesus garante vida eterna. Então esse momento é o momento da salvação. A porta da salvação está aberta, está escancarada. É verdade que a porta é estreita, são poucos que entram por ela, como Jesus disse, mas ela está aberta, ela está escancarada. Deus está gritando para as pessoas, está dizendo: venham, se entreguem ao meu Filho, creiam nele, para que vocês sejam salvos, para que vocês escapem do juízo que está vindo sobre a terra, para que vocês não sejam condenados. Deus está gritando e as pessoas não estão ouvindo. Deus está chamando, dizendo: olha, a porta está aberta, a salvação está sendo oferecida de graça, você não precisa pagar nada. A única coisa que você precisa fazer é crer no meu Filho e você vai ser salvo, vai ter comunhão com Deus. Então por que Deus está anunciando essa mensagem? Porque Deus está querendo salvar pessoas, Deus ama a humanidade. E o tempo está se esgotando, o tempo está se acabando. E você não percebe o risco que você está correndo. A sua vida está por um fio.
Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Talvez a oportunidade que você tem hoje, você não vai ter mais. A tua vida está nas mãos de Deus. E qualquer sopro pode destruir a tua vida. E você não está nem aí, não está percebendo o risco que você está correndo. Os sinais estão aí para mostrar que Jesus está voltando. Então o que significa isso? Hoje é o momento de salvação. Hoje é o momento de você se voltar para Deus e receber o perdão. No momento que Jesus voltar, quando Jesus voltar a esse mundo, quando a trombeta soar e nós ouvirmos a voz do arcanjo e Jesus aparecer em glória no céu com os seus anjos para poder buscar a sua igreja, e todo olho verá Jesus voltando em glória para buscar o seu povo. Nesse momento, meu irmão, eu quero dizer para você, a porta da salvação vai se fechar. Por que é tão urgente a gente estar atento aos sinais e permanecer vigilante, aguardando a vinda de Jesus? Porque na hora que Jesus voltar, não vai adiantar você clamar a Ele, você clamar por perdão e dizer: Jesus, me salva. Eu acredito no Senhor agora, eu estou te vendo, eu acredito em Ti. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu quero entregar a minha vida a Ti agora. Nesse momento, Jesus não vem mais para oferecer salvação. No dia que Jesus apontar no céu aqui, na sua nuvem de glória, com os seus anjos, ao soar da última trombeta, Jesus não vem para oferecer salvação. Como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, Jesus ele vem para exercer juízo, condenação contra esse mundo. Ele vem para fazer duas coisas. Ele vai pegar a sua igreja, aqueles que estiverem mortos em Cristo, que já morreram, vão ressuscitar primeiro. Os que estiverem vivos vão receber um novo corpo glorificado e vão subir para se encontrar com o Senhor nos ares. Então Jesus ele vem e ele pega a sua igreja, que são todas as pessoas que acreditam nele, que acreditaram durante toda a história, e esse povo vai ser reunido com ele no céu. E aí ele vem com os seus anjos e com a sua igreja para exercer juízo sobre a terra. A terra vai ser destruída com fogo, é o que diz lá em 2 Pedro capítulo 3. Vai vir fogo de Deus sobre essa terra, para a destruição de toda a criação e de todas as pessoas que não acreditaram em Jesus, que o rejeitaram, que não estiveram nem aí para a sua oferta de salvação, que tamparam seus ouvidos, que continuaram vivendo sua vida de pecado, que se aliaram ao anticristo, que se conformaram a esse sistema mundano, vivendo uma vida de desobediência e não estiveram nem aí para a pregação da salvação, rejeitaram a Cristo, endureceram seus corações contra Deus, rejeitaram a Deus, viveram uma vida de pecado, desobediência, rebeldia, inimizade contra Deus. Deus está dando toda a chance para as pessoas, mas no momento que Jesus voltar, Ele vai derramar juízo sobre todas essas pessoas. E todos aqueles que estiverem vivos no momento nesse mundo vão ser mortos por causa desse juízo de Deus. E depois vão comparecer diante do trono de Cristo para serem julgados. Então, depois que Jesus voltar, não vai mais haver oportunidade de salvação. Você não vai ter mais uma segunda chance. Depois que você morrer, ou que Jesus voltar, não vai haver uma oportunidade mais. Diferentemente do que muita gente ensina, que depois que você morre tem um purgatório, alguém pode rezar por você aqui e você sai do purgatório para ir para o céu. Isso não existe. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Aquele que morre sem Cristo, a única coisa que ele vai esperar é ser julgado para ser condenado. E aquele que estiver vivo sem Cristo vai comparecer diante do tribunal para ser condenado. Então, depois que Jesus voltar, não vai haver mais oferta de salvação.
Não vai haver mais outra chance. É por isso que Jesus diz muitas vezes que na hora que ele voltar, vai ter pessoas que vão bater na porta do reino de Deus, e vão clamar dizendo: Senhor, abre a porta para nós, Senhor. Deixa a gente entrar. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Se afastem de mim, vocês que viveram no pecado. Eu não tenho comunhão com vocês. E aí essas pessoas se lamentarão, diz a palavra de Deus, porque elas vão ver sentadas na mesa, na comunhão com Cristo. Depois que Jesus voltar, elas vão ver Abraão, Isaac, Jacó, toda a igreja reunida numa mesa, nas bodas do Cordeiro, celebrando a vitória de Cristo, em comunhão com Cristo, e elas vão estar do lado de fora. E elas vão se lamentar por toda a eternidade, porque elas vão ver a comemoração da igreja com Cristo, elas vão bater na porta, mas a porta não vai se abrir para elas não vão poder entrar. Elas não vão poder entrar. A única coisa que vai restar para elas é lamento, dor, choro e ranger de dentes e condenação eterna. Deus não quer condenar ninguém, mas como elas rejeitaram a oferta da salvação, a única coisa que vai restar é condenação. Vão ser condenados a uma eternidade sem Deus, de sofrimento no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. E o inferno, ele é real. Jesus, ele falou mais sobre o inferno do que no céu. Por quê? Porque ele queria que as pessoas soubessem que o inferno é real, ele existe, e que todas as pessoas que o negarem vão para esse lugar. Que não foi feito para as pessoas, foi feito para o diabo e os seus anjos, como diz lá em Mateus capítulo 25. Mas aqueles que rejeitarem a oferta de salvação vão para esse lugar de condenação. Agora você imagine como é que vai se sentir alguém. Você imagine só como é que você vai se sentir se você não estiver salvo. Você vai olhar a igreja no céu, a igreja comemorando nas bodas do Cordeiro com Cristo, e você vai se ver lançado fora, sabendo que não tem mais nenhuma chance para você. Imagine como é que você não vai se sentir. Sabendo que a única coisa que resta para você é sofrimento e dor. Que não tem mais nenhuma chance. Que não tem mais salvação, a oferta já passou. Você vai olhar e vai lamentar e talvez vai pensar: por que eu não ouvi? Tantas vezes pregaram o evangelho para mim, tantas vezes falaram de Jesus para mim, tantas vezes me convidaram para receber a Cristo e eu sempre rejeitei, sempre disse não. Eu achava que era mentira, eu achava que não era real, eu achava que Jesus não ia voltar, que isso era conversa de crente, que isso era loucura. E agora eu estou aqui lançado fora. E eu não posso fazer mais nada. Imagine como você não vai se sentir. Uma coisa é quando você está num sofrimento, seja ele qual for, ou até mesmo numa prisão, mas você sabe que aquilo ali tem um tempo para acabar. Você sabe que você vai sair dali, que você pode ter uma outra chance. Você pode estar num leito do hospital ou num presídio, ou enfermo na sua casa, sofrendo, mas você sabe que aquilo ali vai passar. Agora imagine você se ver condenado, sabendo que você não vai ter outra oportunidade mais, que você não vai ter outra chance. Então é por isso que Jesus deixou essa mensagem. Não foi para nos amedrontar, não foi para nos colocar medo, para fazer terrorismo nas nossas vidas, não. Foi para que a gente estivesse atento aos sinais, sabendo que se os sinais estão acontecendo, é um sinal de que Ele está voltando. Então o que é que a gente tem que fazer? Se voltar para Cristo, entregar a nossa vida para Ele, continuar buscando a Ele de todo o coração, e aí sim a gente vai estar preparado para quando Ele voltar. Nesse momento a gente vai estar preparado. A igreja não vai ser pega de surpresa. Quando Jesus apontar no céu, você vai ser chamado. Jesus vai dizer assim para você, que é a igreja: venham benditos de meu Pai, para o reino eterno, que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo.
E aí pense na alegria que você vai sentir. Jesus voltando, o reino de Deus te aguardando ali de portas abertas, para você entrar pelas portas, nas mansões celestiais, para um local de alegria, para você louvar a Deus por toda a eternidade, para estar na presença de Jesus. Você vai ver Ele face a face, e aí você naquele momento vai ver que todo o sofrimento passou, toda a dor passou, toda a tristeza passou, e a única coisa que você vai viver a partir daquele momento é alegria, é paz, é felicidade, é comunhão com Deus, é uma vida abundante. E o melhor, uma vida tão boa, tão abundante e que você sabe que nunca vai se acabar, que nunca vai ter fim. Você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena ter sofrido tanto, mas ter aguentado firme, servindo a Jesus, aguardando o dia da volta dele, vigilante. Porque olha só a recompensa que eu recebi. Agora, triste vai ser esse dia para você, se você for lançado fora, se você for rejeitado por Jesus, se você não estiver junto com aqueles que vão ser salvos. Então, esteja atento aos sinais que estão se cumprindo. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Se prepare, como diz na palavra de Deus, se prepare para se encontrar com Deus, porque Ele está voltando. E todos nós vamos comparecer diante do trono dEle e vamos ser julgados pessoalmente por Ele e vamos dar conta da nossa vida a Ele, de tudo que a gente fez, de como a gente viveu. Ninguém pode escapar disso. Quer você acredite ou não, isso é uma realidade que a Bíblia mostra claramente. Que Jesus, quando voltar, vai se sentar no seu trono para julgar todas as nações. E como diz na sua palavra, Ele vai colocar as suas ovelhas para a direita, que são os seus servos, e os bodes para a esquerda. E uns vão para a vida eterna, que é as ovelhas, a sua igreja, e os bodes vão para a condenação eterna. Então é isso que vai acontecer. E isso tudo só depende da sua decisão hoje, de receber a Cristo ou não. Deus está te oferecendo a salvação. A porta está aberta. Venha para Jesus enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer a escolha certa. Em nome de Jesus. Amém.